Bom dia, glória a Deus, nós estamos aqui para mais uma manhã de devocional, manhã de terça-feira, glória a Deus porque o Senhor até aqui tem nos sustentado. Na verdade, essa semana tem sido uma semana extraordinária, porque nessa semana a nossa série é Vivendo o Extraordinário. Cada um que está chegando, seja muito bem-vindo. Se você está me assistindo pelo canal do YouTube e ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de toda a novidade. Bom dia a cada um que está chegando. Tatiane, bom dia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Você que está chegando, clica nesse aviãozinho aí para compartilhar essa live com as outras pessoas. Quando você clica nesse aviãozinho, aparece uma lista de pessoas mais próximas de você, aquelas que você é acostumado a mandar meme, videozinho engraçado, mas hoje você vai mandar um devocional para ela. Clica nesse aviãozinho, mande para a pessoa, fala assim, ó, vem assistir esse devocional comigo, porque hoje o tema está extraordinário, queridos. O tema de hoje você já viu aí, né? Enfrentando os medos. Enfrentando os nossos medos. O medo é um dos motivos principais pelo qual nós não vivemos o extraordinário. Lembrando, queridos, que viver o extraordinário é além daquilo que é comum. Nós não estamos, de alguma forma, nos apegando a coisas materiais somente, vislumbrando somente coisas físicas, mas também viver o extraordinário na vida espiritual, na vida emocional. O Senhor nos chama para ir além. A palavra dele diz que ele é o Deus que faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos, pensamos, conforme o poder que opera em cada um de nós. Então é sobre isso, é sobre essa palavra. Nós vemos as pessoas que tinham um encontro com Jesus, eles viviam o extraordinário. E é isso, queridos, que o Senhor quer para cada um de nós, que nós venhamos viver além do natural, além do comum. O Senhor tem o extraordinário para cada um de nós. Se você crê nisso, no nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração nessa manhã. E é com base nisso, queridos, nessa alegria, nessa empolgação, que nós iremos vivenciar esse dia extraordinário. Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Glória a Deus pela vida de cada um que está aí. Eu peço que você clique nesse aviãozinho, envie para o maior número de pessoas. Quando você clica nesse aviãozinho aí, aparece uma lista de pessoas que você é acostumado a mandar meme para ela, videozinho engraçado, mas hoje você vai mandar esse devocional aí. Vamos para a palavra? O texto que eu quero ler com vocês está em Josué, capítulo de número 1, verso de número 9. É um texto muito conhecido, um texto de quando Josué assume a liderança do povo. Moisés já é falecido, já morreu, e Josué assume então a liderança no lugar de Moisés, e Deus tem uma conversa com Josué. Deus tem uma conversa com Josué. Bom dia, Leandro. Deus abençoe, meu irmão. E o texto diz assim, ó. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos, eu amo esse texto quando Deus está conversando com Josué. Ele finaliza dizendo assim, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus está falando para Josué, olha, eu vou estar com você. Quantos aqui recebem essa palavra nessa manhã? Deus está com cada um de nós. Deus está comigo. Você pode dizer isso na sua casa, você pode digitar aí nos comentários, Deus está comigo. Vamos digitar aí, escreve aí o que John Wesley disse no seu leito de morte. John Wesley disse assim, ainda bem que Deus está conosco. Eu te convido a escrever isso nos comentários. Ainda bem que Deus está conosco. Depois que você digitar, nós vamos entrar para a palavra. Senhor dizendo a Josué, eu sou contigo. Eu já estou com o meu cafezinho aqui. Já estou com a minha colinha aqui. E nós vamos entrar para a palavra nesse momento. Deus dizendo para Josué, eu sou contigo, porque o Senhor teu Deus é contigo. Cada um escrevendo aí, a Karine escreveu, o Leandro, a Débora,
Alô, ainda bem que Deus está conosco. A Juliana escreveu, bom dia. Ainda bem que Deus está conosco. Escreva isso se você crê que o Senhor está com você. Mas o fato de Deus dizer para Josué, eu estou contigo, não isenta Josué da responsabilidade de se esforçar, porque ele começa o texto dizendo, esforça-te. Meu Deus! Bom dia, dona Edith. Que Deus abençoe minha mãe. Aleluia. Ele começa o texto dizendo para Josué, esforça-te. Tem tantas pessoas que pensam que só pelo fato de Deus estar conosco, eu não preciso fazer mais nada. Eu já estou tranquilo, meu Deus, eu já não, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então agora eu estou tranquilo. Não, mesmo Deus estando com Josué, Deus diz para Josué, esforça-te. Tem pessoas que no trabalho pensam que vai ter um bom cargo só pelo fato dele ser crente. Não. Tem pessoas que pensam que vão ter o melhor salário, o aumento de salário, simplesmente porque ele é fiel a Deus. Não. O Senhor está dizendo para cada um de nós, olha, o fato de eu estar com você não te isenta de você ser uma pessoa esforçada. Uma pessoa que se esforça. Uma pessoa que pega firme naquilo que precisa ser feito. O Senhor não nos isenta. O Senhor não nos coloca num patamar acima das outras pessoas. E ele continua dizendo, esforça-te, tem bom ânimo. Seja animado. Seja para cima, alto astral. Olhe, enxergue as circunstâncias e compreenda que não é se entristecendo, não é se trancando, não é se fechando, que as coisas vão melhorar, não. É para cima, positividade, alegria, esforço próprio. E ele vai dizer também, não temas e nem te espantes. Não temas e nem te espantes. Eu entendo que o Senhor, na sua presciência, Ele conhece todas as coisas e Ele sabe o que se passa no nosso coração. Ele sabe o que se passa na nossa mente. Ele conhece todas as nossas emoções. Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece os nossos dilemas. Ele conhece as nossas frustrações. E para Deus falar para Josué, não temas, é porque grandes coisas estavam por vir. Grandes coisas estavam por vir que poderia de alguma forma causar medo em um líder de uma nação. Então certamente seriam coisas grandes. E Deus já estava precavendo ele de coisas grandes que viriam, para ele não temer, porque Deus estaria com ele. E outra, por Deus conhecer Josué, sabia que Josué já poderia estar com esse medo. Só pelo fato dele saber que já seria o líder daquela nação, os perrengues que Moisés passava, porque ele andava lado a lado com ele. Então Deus já estava ou já tratando o medo nele, ou já preparando ele por um possível medo lá na frente das coisas que viriam. Mas o fato é, queridos, o Senhor nos ensina a não temer, a não ter medo. Eu quero falar um pouquinho a respeito disso com você, a respeito desse medo. Porque muitas vezes, queridos, na grande parte, o sentimento chamado medo, esse sentimento de medo, até certo ponto, ele é algo que nos protege. O medo, ele nos protege. Muitas vezes, de entrar em alguma situação complicada, embaraçosa, o medo, ele te faz você ter receio daquilo. O medo faz você chegar na beiradinha de um prédio e não se jogar, porque ele vai te trazer um bloqueio, ele vai te proteger. O medo, muitas vezes, é algo que vai nos prevenir de viver coisas que certamente vai nos prejudicar. Mas eu quero dizer algo para você nessa manhã. O medo em excesso, ele te atrapalha. Essa semana eu estava orando com uma moça com síndrome do pânico. Essa pessoa estava completamente paralisada. Eu digo assim, paralisada na sua vida, no cotidiano. O medo em excesso, ele te paralisa e muitas vezes te impossibilita de viver coisas que o Senhor está colocando como oportunidade diante de você. O medo em excesso nos faz cada vez mais
ter menos fé. O medo em excesso prejudica a nossa fé. Então, né, o cenário que estava para vir sobre a vida de Josué, Deus já estava preparando ele. Olha, não temas, não tenha medo e nem te espantes. Porque o medo, ele tem a capacidade de paralisar pessoas que são cheias do Espírito Santo. Não, pastor, talvez você está dizendo, não, pastor, mas Deus está comigo, eu sou cheio do Espírito Santo. Não, o Senhor é quem me conduz, o Senhor... Mas tem muitas pessoas cheias do Espírito Santo. Com Deus, o próprio Deus está dizendo para Josué, eu estou contigo. Mas são pessoas que estão paralisadas pelo medo. Olha só, mesmo Deus alertando, mesmo Deus informando Josué, Josué, eu estou contigo. Eu estou contigo. Por onde quer que andares. Mas mesmo assim o Senhor está alertando Josué a respeito de não ter medo. Porque existe então, nós analisando esse texto, existe a possibilidade de Deus estar com Josué e mesmo assim Josué ser paralisado. Não somente paralisado, mas talvez limitado pelo seu medo. O medo, quando ele não somente te limita, ele também paralisa você. Mas nessa manhã, né, assim como a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Você crê nisso? Aleluia, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Com base nisso, então, queridos, nós vamos trazer alguns ensinamentos para as nossas vidas. Para que você possa sair daqui não totalmente sem medo, né? Você não vai entrar na frente de carro, você não vai, não, pastor, agora eu não tenho medo. Não, não é sobre isso. Mas é você entender, queridos, que existe uma vida, sabe, extraordinária, logo ali, do outro lado dos seus medos, do outro lado, sabe, dos seus dilemas, do outro lado das coisas que você tem temido até hoje. Hoje o Senhor nos chama a enfrentar nosso medo. Guarda isso no seu coração. O corajoso não é aquele que não tem medo, mas o corajoso é aquele que age apesar dos seus medos. O Senhor vai nos levar nesse dia, nessa manhã, a agirmos, a darmos passo adiante, apesar do nosso medo. Nós vamos aprender a enfrentar, nós vamos aprender a vencer. Virão novos temores, virão novos medos, mas nós aprenderemos a enfrentá-los e a avançar no nome de Jesus. Eu não sei o que você tem temido. Eu não sei quais são os seus medos, eu não sei quais são os seus receios, eu não sei em qual área da sua vida o medo tem te paralisado. Mas nessa manhã o Senhor nos chama a enfrentar, a ir para cima, assim como nós dizemos na nossa igreja, para cima, Lagoinha. Nós vamos para cima, apesar dos nossos medos, apesar dos nossos receios, e nós viveremos, guarda isso no seu coração, nós viveremos o extraordinário de Deus, porque os nossos medos ficaram para trás. Ah, queridos, vai ser tão tremendo o dia que você enfrentar esse medo, você enfrentar esse receio, e quando você olhar para trás, você vai falar assim, era disso que eu estava com medo? Era isso que estava me paralisando? Você vai ficar de boca aberta, queridos, você vai ficar inquieto. Você vai dizer, eu não acredito que era isso que estava me parando esse tempo todo. Eu não acredito que era só eu ter feito isso. Eu não acredito que era só eu ter falado isso, ter tomado essa decisão. Eu não acredito que era só eu ter tido essa atitude. Eu não acredito que era só eu ter feito esse telefonema para falar com essa pessoa. Eu não acredito que era só eu ter ido nesse lugar. Queridos, existe uma realidade tão extraordinária do outro lado dos seus medos. E eu posso dizer uma coisa para você, muitos que estão me ouvindo, o seu propósito está ligado totalmente com os seus medos. O seu propósito está ligado diretamente com os seus medos. Tem pessoas que têm, sabe, o propósito de pregar o evangelho, anunciar o evangelho às nações, mas têm o medo de falar em público. Tem pessoas que têm o propósito de ser um grande empresário, de através de uma solução alcançar várias vidas, tocar várias vidas, solucionar os problemas de milhares e milhares de pessoas através do empreendimento que o Senhor colocou no seu coração, mas tem medo de dar um próximo passo,
tem medo de abandonar aquilo que é fixo, é certeza, sabe, do salário de todos os meses. Tem medo de dar um passo de fé, e esse é o primeiro ponto. O medo paralisa, mas a fé nos move. Guarda isso, primeira coisa, guarda isso no seu coração. O medo te paralisa, mas a fé nos move. Escolha hoje, nessa manhã, o que vai rodear a sua vida. Se é o medo que está te paralisando, ou se é a fé que te faz pisar mesmo sem ver chão, que te faz levar a panela mesmo sem ter comida, que te faz ir além mesmo quando você não enxerga a possibilidade. O medo nos faz enxergar gigantes maiores que Deus. É isso que acontece, queridos. O medo faz com que os problemas sejam triplicados de tamanho. Triplicados. O medo nos faz enxergar as coisas maiores do que elas são verdadeiramente. Enquanto o exército de Israel estava vendo o tamanho do gigante, Davi estava vendo o tamanho da testa. Quanto maior o gigante, maior era a cabeça dele. Enquanto as pessoas estavam paralisadas com medo, a fé de Davi fez ele enxergar uma grande possibilidade de vencer a guerra, de vencer a batalha. Guarda isso no seu coração. A fé não é negar uma realidade. A fé não é dizer isso não está acontecendo, isso não está acontecendo, eu vou viver, isso não está acontecendo, eu vou avançar porque não existe nada que pode... Não é negar a realidade. Mas a fé te faz confiar que Deus é maior do que todas essas barreiras, do que todos os nossos medos, do que todo o nosso receio. As coisas, as pessoas, as circunstâncias podem nos causar medo, mas, guarda isso, maior é o que está em nós do que todo e qualquer problema que aparece diante de nós. O medo não pode nos paralisar. 2 Timóteo capítulo 1, verso de número 7, 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreve em vida, e ele diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Salmo 56, verso 3 diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Aleluia! Salmo 56, 3, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Quando o medo surgir, responda com fé na palavra, não com paralisia. O medo não vai nos parar. Eu quero declarar isso sobre a sua vida no nome de Jesus, que o medo não vai te parar. Você vai agir apesar do medo. Eu declaro sobre a sua vida uma coragem que vem do Senhor, uma fé que te faz mover, uma fé que te faz ir adiante, apesar das impossibilidades, das improbabilidades, apesar das afrontas, apesar dos levantes. Eu declaro que você, a sua casa, em todas as áreas da sua vida, você não vai paralisar, você vai avançar no nome de Jesus. Quem recebe isso, digita um amém aí, no nome de Jesus. Se você recebe isso para sua casa, para sua família, e eu não digo somente em uma área, eu não estou falando só de área financeira, área profissional, mas eu declaro isso sobre a sua vida espiritual, conjugal, emocional. Eu declaro que você romperá e viverá o extraordinário por vencer os seus medos, os seus dilemas. Segundo ponto, o medo rouba o extraordinário. Mas a confiança em Deus libera a promessa. O medo rouba o extraordinário. Mas quando nós confiamos em Deus, a promessa é liberada sobre as nossas vidas. O povo de Israel deixou de entrar na terra prometida, primeiramente, a maior parte dele, por causa do medo. Por causa do medo. Os espias foram até a terra para sondar a terra. E voltaram, grande parte deles dizendo: olha, a terra que nos foi prometida, ela é povoada por gigantes. Éramos perto deles como gafanhotos. E o povo todo começou a chorar, começou a lamentar. O povo todo começou a se entristecer. Mas Josué e Caleb diz: vamos vencer, vamos para cima. O Deus que nos deu a vitória até hoje contra todos os nossos inimigos é o Deus também que vai nos dar a vitória contra esses gigantes.
E a palavra vai dizer que todas aquelas pessoas que não acreditaram, que temeram, morreram no deserto. Por quê, queridos? Se ele se enxergava como gafanhoto, gafanhoto morre no deserto. Qual que era o alimento de João Batista no deserto? Gafanhoto e mel. Se é gafanhoto, morre no deserto. Então Deus estava olhando para ele e disse, vocês se enxergam como gafanhoto, mesmo eu falando que vocês são povo escolhido, separado, vocês se veem como gafanhoto, então morra como gafanhoto. Gafanhoto morre no deserto. E a palavra vai dizer que do povo que saiu do Egito e conseguiu entrar na terra prometida, do povo que saiu do Egito, que saiu desde o momento que Moisés abriu o mar e conseguiu entrar na terra prometida, foi somente Josué e Calebe. De milhões de pessoas que saíram do Egito, somente Josué e Calebe acessaram a terra prometida. Os outros não foram só os dois que entraram, tá? Aprenda isso. Os outros que entraram, os milhares de outras pessoas que entraram, foram pessoas que nasceram no período em que eles estavam já na peregrinação no deserto. Porque eles ficaram mais de 40 anos peregrinando. Então, mas do povo que saiu mesmo do Egito e passou os 40 anos e entrou na terra, foi somente dois. Josué e Calebe. Por quê? Apesar dos gigantes, apesar das afrontas, apesar do medo, eles decidiram o quê? Confiar. Queridos, o que Deus está querendo fazer conosco não é simplesmente tirar o seu senso de segurança, tirar o seu senso de receio, de medo, porque que nem eu disse no início, o medo até um certo ponto ele é bom, ele nos protege, nos livra de algumas coisas que realmente iriam nos prejudicar. E pelo medo, pelo receio, nós não fazemos, nós não falamos, nós não tomamos algumas atitudes, e isso para nós é bom, nos protege. Deus não quer nos tirar esse senso de segurança, de proteção, mas Deus quer nos tirar essa paralisia causada pelo medo. E no lugar disso colocar o quê? Confiança. Sabe quando o medo te paralisa? Sabe o que isso significa? Que você não confia. Queridos, isso é triste. Porque muitas vezes o fato de nós não estarmos avançando, se nós nos autoanalisarmos, nós veremos que falta em nós confiança. E foi isso que Josué e Calebe demonstraram diante de situações que causam medo, que causam paralisia. Enquanto o povo chorava, enquanto o povo lamentava, enquanto o povo se entristecia, enquanto o povo estava paralisado por causa do medo, queridos, Josué e Calebe, eles estavam com palavras de confiança. Vamos, avancemos, atacamos, porque se o Senhor é aquele que nos protegeu até aqui, Ele vai nos dar a vitória contra esse povo. Queridos, preste bem atenção. De 12 espias que foram enviados, 10 vieram com um argumento e 2 vieram com outro argumento. Diante da mesma situação, os 12 viram as mesmas coisas, os 12 viram a mesma terra, os 12 viram os mesmos gigantes, as mesmas circunstâncias. O problema não é aquilo que nós estamos vendo, mas aquilo que nós fazemos com base naquilo que vemos. Enquanto os 10 ficaram com medo e trouxe um diagnóstico terrível, 2 vieram com fé, com esperança, com confiança. Queridos, o que eu quero dizer para você? As pessoas que você acredita que têm coragem, elas estão vendo a mesma coisa que você está vendo. Elas têm o mesmo dilema que você tem. Ela passa por mesma circunstância que você passa. A diferença é o que você vai fazer com isso. Quem chegou numa vida extraordinária, quem chegou numa vida que é fora do comum, seja em qual área for, não foi pessoas que teve o caminho fácil, o caminho tranquilo, não. Eles tiveram, circunstâncias difíceis, eles tiveram circunstâncias ruins, mas apesar de tudo isso, eles decidiram avançar. Eles não foram paralisados. Nessa manhã você decide se você tem um comportamento igual dos 10 espias que trouxeram um diagnóstico horrível, ou se você segue a palavra de Josué e Calebe, de confiança, de confiar apesar das impossibilidades. Salmos 23, verso 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Isaías 41, verso 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha destra da minha justiça.
E para finalizarmos, o terceiro ponto, o Senhor está conosco em todo lugar. Guarda isso no nome de Jesus. Aqueles que já estão desde o início escreveram, ainda bem que Deus está conosco. Nós já escrevemos isso no comentário porque nós estamos declarando que apesar de tudo aquilo que nos causa medo, nós vamos dizer, ainda bem que Deus está conosco. Se o diagnóstico médico te trouxe medo, receio, você vai declarar, ainda bem que Deus está comigo. Se o casamento está ruim, está passando por um momento difícil, você vai dizer, ainda bem que Deus está comigo. Se a sua área financeira não está das melhores, as dificuldades estão vindo, você vai declarar, ainda bem que Deus está comigo. Eu não vou temer, eu não vou recuar, eu não vou paralisar, mas eu vou avançar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu irei, eu vou avançar, eu vou conquistar, eu vou vencer, eu vou progredir no nome de Jesus. Por mais que as circunstâncias dizem ao contrário, por mais que as pessoas digam ao contrário, por mais que o meu medo diga para eu parar, para eu paralisar, eu vou confiar, eu vou crer e compreender que se Deus está comigo e se Ele me manda, está mandando eu avançar, eu avançarei, apesar do medo. Apesar do medo. Apesar do medo. Tem aquela frase que diz assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, avança. Sabe, não olhe para trás e creia que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Não tenta compreender como Deus vai fazer, não tenta compreender como Deus vai agir, não tenta entender para depois dar o primeiro passo, simplesmente confia e não tente ajudar Deus. Deus, ele tem poder suficiente para fazer o impossível. Ele faz a água jorrar da pedra. O que isso significa? A tua provisão vai vir da onde você menos espera. Deus, ele faz na vida daquele que confia. Ele entrega, ele provê na vida daquele que confia de um lugar que nós menos esperamos. Não tente dar uma ajudinha para Deus. Não tente dar uma forcinha para Deus. Ah, Deus, deixa eu fazer isso, deixa eu ligar aqui, deixa eu fazer isso aqui. Não. Simplesmente confie, simplesmente vá, avance no nome de Jesus. Para encerrarmos, eu quero ler o texto de Mateus 28, 20, que diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Romanos 8, 31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Para finalizarmos, guarda isso, o medo é natural, mas não pode ser o governante da nossa vida. Escreva isso, o medo não me governa. Quando você compartilhar hoje essa live no seu stories, você vai escrever lá, o medo não me governa. Eu quero orar por você e declarar isso sobre a sua vida no nome de Jesus. Quem recebe essa palavra nessa manhã? Diga assim, eu recebo essa palavra. Queridos, o inimigo hoje está passando mal com a gente. Ele está passando mal. Ele não esperava que nós iríamos acordar nessa força toda. Ele não esperava que nós iríamos acordar com toda essa energia. Ele já está no banheiro já, porque ele está passando mal com a gente. Ele vai dizer assim, ele diz assim, não é possível, não é possível. Ele está dizendo isso nesse momento. Esse povo crente acordou animado hoje. Esse povo crente acordou com tudo hoje. Não tem nada que eu possa fazer para parar eles. A palavra do Senhor vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu quero orar por você. Vamos orar? Antes de nós orarmos, tira um print da tela. Eu vou dar 3 segundinhos para você tirar um print aí. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Amém. Glória a Deus. E você vai escrever assim, o medo não me governa. O medo não me governa no nome de Jesus. Declara isso sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. O medo não vai nos governar no nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, te louvamos nessa manhã e declaramos que o medo não irá nos parar, porque maior é o que está conosco do que aquilo que está no mundo. Pai, obrigado por nos dar esse espírito de fé, de confiança, de avanço, que a cada dia mais o medo não venha nos paralisar. Obrigado, Senhor, por colocar em nós um espírito que não teme, mas que avança, que
que enfrenta. O Senhor não colocou em nós o espírito de temor, mas de ousadia. E obrigado, Senhor, porque o Senhor coloca a sua força em nós e depois nos chama de forte. Obrigado, Senhor, porque sem a tua graça, sem a sua misericórdia, nada poderíamos fazer. Nós te agradecemos por esse dia, por esse privilégio, por essa dádiva. Te agradecemos, Senhor, e dizemos Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, nós consagramos a nossa terça-feira a Ti e te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos guarde, nos livra, nos protege. Nós colocamos a nossa vida e a vida da nossa família, dos nossos filhos diante da Tua presença e te pedimos, Senhor, guarda-os, livra-os, Senhor, no nome de Jesus. Nós louvamos e engrandecemos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Eu vou deixar essa live gravada aqui no Instagram. Compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir, que estão paralisadas por causa desse medo. Vamos fazer essa mensagem propagar para o maior número de pessoas possíveis. Hoje nós temos a nossa oração na Lagoinha Santo Antônio da Platina. Eu espero você às 8 horas da noite. Nós estamos reunidos para orar, para buscar, para clamar. Nós queremos orar por você. Nós queremos declarar a bênção sobre a sua vida no nome de Jesus. Se por algum motivo você não pode estar conosco, eu vou deixar aqui uma caixinha de perguntas para você mandar o seu pedido de oração. Beleza? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amanhã, às 7 horas da manhã, nós estamos aqui com mais um tema do Vivendo o Extraordinário. Eu espero você, coloque seu celular para despertar e vamos juntos ser despertados para viver o extraordinário de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.